Ok, bom, então agora a gente vai para a última parte do exercício, que é essa daqui, né? Estime as temperaturas de topo e fundo e obtenha as cargas térmicas do condensador e do refervedor. Bom, as temperaturas de topo e fundo são facilmente encontráveis, por quê? Porque a gente sabe as composições de topo e fundo, né? Que a composição de topo é 0,95, então basta ler ali na composição de topo de 0,95, na curva do líquido saturado, porque o topo ali está na condição de líquido saturado, e aí a gente teria a leitura aqui, a leitura da temperatura que vai ser, né? Tipo, ali ficou um pouquinho impreciso, deixa eu melhorar aqui o meu traço. Então, ainda ficou um pouquinho torto ali, mas é bem pouca coisa, né? Então, 0,95, aqui batendo numa reta horizontal, a gente vai ter algo em torno ali um pouquinho acima de 70 graus, dá para ler direto ali 70 graus Celsius, né? Que a temperatura, a correção ali da grafia é 70 graus Celsius. Bom, então a temperatura de topo é 70 graus Celsius, a temperatura de fundo aqui vai ser algo em torno de 0,13, certo? Também batendo na curva de líquido saturado, por quê? Porque os dois caras que saem como líquido saturado, né? Então, aqui sai como líquido saturado, aqui sai como líquido saturado, tá? Então, batendo ali na curva de temperatura de líquido saturado, a gente teria ali algo em torno de 115 aproximadamente, né? Então, aqui está relativamente tranquilo de ler, né? Então, aqui 115 graus Celsius e algo em torno de 70 graus Celsius. Então, essas seriam as temperaturas de topo e fundo, tá? Dos condensadores, né? Só para dizer, o topo, por exemplo, no topo, então só pra, a gente está falando aqui do item E, né? A gente está falando do item E. E a gente está falando da saída dos condensadores, né? E do refervedor, tá? Então, no item E, a gente está falando de uma temperatura de topo de aproximadamente 70 graus Celsius, uma temperatura de fundo de aproximadamente 115 graus Celsius, tá? Eles entram, o topo ali, eu estou falando na saída do condensador, né? Se fosse antes do condensador, ele estaria com vapor saturado, a gente poderia ler ali também na curva de vapor saturado, a gente sabe o delta de temperatura do condensador, né? Bom, então as temperaturas já foram obtidas. Agora ele pede as cargas térmicas, né? Então, a carga térmica do condensador ela é relativamente fácil de ser obtida, né? Então eu posso só representar o balanço aqui para a gente poder entender da onde é que vem. Então, só ver se vocês estão vendo aqui, porque a gente passa aqui pelo condensador, aí tem o vaso de acúmulo, que não está representado ali no desenho, mas no vaso de acúmulo você tem o que vem para lá e o que vem para cá. Então, você tem o vapor aqui, né? E aqui você tem o L mais D, aqui você tem D e aqui você tem L, certo? E então, o que você tem como a carga térmica do condensador é o vapor vezes o ΔH de vaporização ali, eu vou tratar o termo como positivo, né? E a carga térmica como positiva, eu entendo que é um calor que está sendo retirado, mas eu estou me interessado no valor numérico. Então, esse vapor, né, se a gente pega aqui, ele pode ser escrito como L mais D vezes ΔH de vaporização. Se você divide todo mundo por D ali, esse calor de condensador, ele fica D, coloca o D em evidência, né? Perdão. O D vai ficar L sobre D mais 1 vezes ΔH de vaporização. Então, esse calor do condensador fica sendo D, aqui fica a razão de refluxo mais 1 vezes o ΔH de vaporização. Tá? Então, a gente conhece todos esses valores, certo?
a gente conhece todos esses valores, a gente pode efetuar as contas. Então, o calor do condensador ali fica D, que é 56,84, a razão de refluxo é 0,65 mais 1, e o ΔH de vaporização eu preciso determinar pelo gráfico, né? Então, o ΔH de vaporização é o cara que eu consigo ler aqui do último gráfico que tem, que envolve a entalpia. É o ΔH de vaporização na condição do destilado ali da composição de 95, né? Então, eu traçaria uma reta aqui, e aí eu posso fazer aquela mesma regrinha de 3, né, que a gente já fez, ou seja, se eu tiver dificuldade de ler no gráfico, eu posso medir com a régua. A régua dá aproximadamente 2,5 mais ou menos, né? Aproximadamente 2,5, então centímetros. E a gente sabe que quando eu pego aqui entre 38 e 52, a gente havia medido antes, era 4,85 centímetros aproximadamente, né? 4,85 centímetros. Então a gente faz uma regrinha de 3 ali só para poder determinar o calor o ΔH de vaporização, para a gente poder colocar ali. Então, por regra de 3, a gente tem que 2,5 centímetros corresponde a um ΔH de vaporização, que é o que eu quero achar na condição de 0,95 do destilado, né? A gente tem que 4,8 centímetros equivale a 38 menos 52 vai dar ali o 14 vezes 10 a terceira quilocaloria por quilomol, né? Então, a gente faz ali essa continha e obtém o ΔH de vaporização. ΔH de vaporização, só fazer a continha aqui, vai ser 2,5 vezes 14 a 3 dividido por 4,85. Aqui ali eu tinha chamado 4,85 a última medida, né? Então vai dar, esse valor aqui vai dar 7,216 quilocaloria por quilomol. Tá? Esse é o ΔH de vaporização. Então ficou faltando o ΔH de vaporização, que é 7,216 aqui. Aí o calor do condensador, né? A gente geralmente bota um pontinho ali em cima para dizer que é uma taxa e tal. Mas o calor do condensador fica 56,84 vezes 1,65 vezes esse número ali de cima. Então o calor do condensador fica 67,6806, né? Então aproximadamente 676 mil quilocalorias por hora, tá? Então esse é o calor aqui que tem no condensador, ok? Então a gente obteve o calor do condensador. Ficou faltando o quê? Ficou faltando o calor do refervedor, né? E o calor do refervedor vem por um balanço global da coluna, porque o que a gente sabe? A gente sabe aqui que para o calor do refervedor você tem o seguinte, o que está entrando, né? O que está entrando na coluna, que é esse cara aqui, o que está saindo material, o que está saindo energético e o calor do refervedor está entrando energeticamente, né? Então está entrando a corrente 2 e está entrando o calor do refervedor aqui como partes energéticas. Estão saindo a corrente 3 e 4 e mais o calor do condensador que a gente tem. Então, para o fechamento do balanço energético, a gente tem ali as medidas e tem algumas leituras em gráfico que devem ser feitas, né? E isso é um pouquinho chato ali pela dificuldade da leitura do gráfico. Mas você vai ter o F vezes a entalpia da alimentação mais o calor do refervedor, certo? Isso aqui vai ser o D vezes a entalpia do destilado mais o B vezes a entalpia, que é o fundo, vezes a entalpia do fundo, mais o calor do condensador. Então, o que entra é igual ao que está saindo, né? Então, aí a gente precisa fazer umas leituras, porque, inevitavelmente, a gente precisa dessas entalpias, né? Então, aí é conveniente, às vezes, pegar pontos de referência para poder fazer essas regrinhas de 3, ou se preferir fazer essa leitura aqui, pela simplicidade,
porque já vai ficando um pouquinho exaustivo. Vou fazer a leitura direta no gráfico, mas por precisão a gente poderia pegar variações ali e tentar fazer a continha, né, um pouquinho melhor. Mas quando a gente pega ali a entalpia da alimentação, traçando a reta ali de 0,60%, né, há uma condição de 50% vaporizado, então a gente tinha ali na condição de alimentação aproximadamente 2,9, né, então vai ser aproximadamente aqui 1,4, alguma coisa aqui, que é a metade do caminho, que é 50% vaporizado. Então, aqui é a condição da alimentação, é o HF. Esse HF, eu vou fazer a leitura mais ou menos direta aqui, por simplicidade, né? A leitura mais ou menos direta aqui no gráfico vai me dar algo em torno de menos 45.000 calorias por mol. Então, se eu for montar uma tabelinha, eu teria o seguinte, né? Se eu for montar uma tabelinha, eu teria o feed, né? O D e o fundo, né? Então, o bottom. Então, a entalpia em quilocaloria por quilomol. Então, ali vai ficar menos 45 vezes 10 a terceira. O destilado, quando a gente olha aqui na condição do destilado, né? Então, na condição do destilado, marcando ali 0,95. Aí eu vou fazer a leitura direta do gráfico. Ele vai dar alguma coisa em torno de, quando eu bato ali no gráfico, né? Eu vou marcar aqui o dado, mas é esse dado aqui que a gente está lendo diretamente. Então, quando a gente bate ali, a gente vai ter alguma coisa em torno de 46,5, né? Então, a gente vai ter aqui algo em torno de menos 465 vezes 10 a terceira, tá? E quando a gente olha o fundo, eu estou olhando na curva de líquido saturado, tá? Porque todos eles são líquidos saturados, como a gente está falando, que está saindo da coluna está como líquido saturado. Vai ser alguma coisa aqui em torno de 0,13, né? Aí olhando aqui, batendo aqui, e olhando aqui e batendo aqui, vai ser alguma coisa menos 52,5, né? Menos 52,5 vezes 10 a terceira, tá? Então, a gente tem esses valores, a gente tem o calor do condensador e tudo mais, agora a gente pode simplesmente substituir, né? Então, substituindo esses valores, a gente vai ter que o calor do refervedor que vai ser quem? Vai ser 56,84, que é o destilado, vezes a entalpia do destilado, que é menos 46,5 vezes 10 a terceira, tá? Esse é o termo destilado. O fundo a gente tem 43,16 vezes menos 52,5 vezes 10 a terceira, né? A gente vai ter ainda mais quem? Mais o calor do condensador, que é 67,806, menos a alimentação, que é 100, e a alimentação é menos 4,5 vezes 10 a terceira, tá? Então, a gente tem essa conta aqui para fazer, para calcular o calor do fundo. Então, vamos lá, só para fazer essa continha, para ver o resultado aqui. Então, vai ser 56,84 vezes menos 46,5 e a 3. Mais 43,16 vezes menos 52,5 e a 3. Mais 676,806 menos 100 vezes 4,5 vezes, menos
4,5 45, né? Não é 4,5, aqui é 45. Menos 45 e a 3, né? Então a gente vai ter esse valor do calor do refervedor sendo aproximadamente 267,846 quilocaloria por hora, né? Então fica sendo mais ou menos esse valor. Então esse valor é o calor do condensador. O calor do condensador ali é bem mais significativo que o calor do refervedor nesse caso. Geralmente eles são parecidos, mas nesse caso aqui a gente teve valores um pouquinho mais elevados, tá? Porque os ΔH variaram ali ao longo da composição, né? Ok? Então a gente tem esse item também resolvido.